Olá! Hoje a gente vai fundo numa das declarações de Jesus que mais causam estranheza. Sabe, uma frase que parece contradizer tudo aquilo que a gente aprendeu sobre ele ser uma figura de paz. É um verdadeiro paradoxo. Tá aí. Forte, né? Direto ao ponto e, convenhamos, um pouco perturbador à primeira vista. Como é que o mesmo Jesus que falou pra gente amar os inimigos, pra dar outra face, de repente fala em trazer uma espada? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. E essa é a grande questão aqui. Será que era um chamado para violência, para briga? Ou será que isso é uma metáfora, uma imagem muito poderosa sobre as consequências de uma escolha, de uma decisão de vida? Vão investigar o que está por trás dessas palavras. Olha, para a gente entender qualquer frase assim, a primeira regra é sempre a mesma: contexto. O que estava acontecendo quando Jesus disse isso? Ele não estava fazendo um discurso político, nem chamando um exército para a guerra. Vamos dar uma olhada nesse cenário. E aqui está o ponto-chave. Jesus estava enviando os discípulos dele para uma missão. Ele estava, na verdade, preparando o pessoal, sabe? Dando um briefing sobre o que eles iam encarar no mundo real. E os alertas que ele deu foram muito claros. Ele disse na lata que declarar lealdade a ele ia significar, em muitos casos, um rompimento. Um rompimento com a família, com a sociedade, com a religião da época. Era uma decisão que tinha um custo social altíssimo. E é exatamente aqui que a tal da espada começa a fazer sentido. E agora, a gente vai direto na fonte, porque a palavra usada no idioma original, lá no grego, dá pra gente a pista mais importante para resolver esse quebra-cabeça. A palavra usada não é a espada de um soldado, sabe? Aquela espada longa de batalha. Não, a palavra é machaira. Machaira é uma lâmina menor, tipo um punhal, que era muito associada com o ato de dividir, de cortar, de separar. Pensa num instrumento de precisão e não de destruição. A simbologia disso é muito poderosa. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado a gente tem a espada de guerra, que é violência, é conflito físico. Do outro, a machaira, que é um instrumento de separação, um símbolo de uma divisão moral, de lealdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. A gente pega a dica da palavra em grego e junta com o contexto social da missão. Aí fica muito claro que a espada não era uma arma para ser usada, mas sim uma consequência a ser enfrentada, a consequência inevitável de uma escolha. Vamos ver como isso funciona na prática, passo a passo. Primeiro, tudo começa com uma decisão pessoal, de seguir um novo caminho. Segundo, essa decisão por si só já traça uma linha no chão, uma divisão. Terceiro, essa divisão acaba expondo conflitos de lealdade que antes podiam estar escondidos. E no fim, o resultado é uma separação de convicções. Ninguém está sendo separado à força. E essa frase resume tudo, né? A tensão não vem de um incentivo para agressão, de forma alguma. Ela vem da incompatibilidade entre jeitos diferentes de ver o mundo, entre compromissos de vida. A divisão é uma consequência, não é o objetivo. E aí a gente chega no ponto muito importante, tá? Mas e por que isso importa hoje? Porque essa dinâmica de valores que entram em choque, isso continua super atual. A gente vê isso o tempo todo, seja em debates de família, de política, de religião. Então, resumindo, a espada que Jesus menciona é uma metáfora. É uma metáfora para a clareza que uma decisão firme traz para a vida da gente. Ela acaba separando o que antes estava misturado, forçando todo mundo a se posicionar. É uma espada que atua no campo das relações, dos valores. Então, o que Jesus estava mostrando era uma realidade bem profunda. A verdade, para ser verdade mesmo, não é neutra. Ela exige uma decisão. E a paz profunda que ele oferece vem justamente com o custo dessa decisão. E essa decisão, inevitavelmente, cria uma linha divisória. E no fim, toda essa análise nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Talvez a questão mais importante não seja por que Jesus falou numa espada, mas sim se nós estamos preparados para buscar uma paz que não vem da neutralidade, sabe? Mas que vem da coragem de ter um posicionamento claro na vida.